Começa agora. Os Liberais. Um programa de entrevistas com temas pertinentes à nossa sociedade. Os Liberais. Rema contra a maré. Um contraponto com embasamento em fatos. É agora, na Rádio Estúdio 92 FM. Os Liberais. Os Liberais, com Tiago Kozaki. Bom dia a todos os nossos ouvintes, você que nos acompanha pela rádio, estamos ao vivo, programa Os Liberais, na 92.3 FM Cascavel, também pelo Facebook e no nosso WhatsApp, 998421195. Hoje estamos aqui na bancada com Marcelo Souza Moura, ele que é coronel da reserva do Exército Brasileiro, advogado, instrutor de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal e também CAC. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estúdio FM. Muito obrigado aí pela oportunidade. E hoje vamos conversar um pouco aqui sobre esse tema, né, pertinente ao direito, né? Posse, porte de arma de fogo. Vamos falar inclusive aqui sobre posse e porte de arma de fogo. Vamos falar sobre os CACs, né? O acrônimo que identifica aí os colecionadores, atiradores e caçadores. Vamos falar também um pouco sobre o decreto, né, Dr. Marcelo? Vamos falar sobre um procedimento, o POP, chamado POP da Polícia Militar, que é um procedimento operacional padrão de abordagem, né, dos CACs, né, ou das pessoas que estão ali transportando o seu armamento. Hoje, sábado, 10/6, estamos também recebendo aqui o advogado Alexandre Nascimento Endix, advogado e empresário da cidade. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia, Kozak. Satisfação estar aqui no programa de vocês. E o Alexandre hoje também vai comentar um pouco aí sobre política nacional, questões também relacionadas ao empresariado. Ele que, como eu falei, é empresário, né? Tem uma empresa no ramo alimentício. E conversamos há um tempo atrás e ele vinha comentando sobre as dificuldades que o empresário enfrenta, né? Alta carga tributária, dura e rígida fiscalização por parte do poder público e pouco incentivo. E ele não é o único, né? Com a maioria dos empresários que nós conversamos, as reclamações são basicamente as mesmas. Então daqui a pouco teremos aqui os comentários, né? As opiniões de forma livre, né? Como o nome do nosso programa já sugestiona, Os Liberais. Nossos convidados têm plena liberdade de fazer a abordagem dos temas de forma livre, de acordo com suas convicções e opiniões, lembrando também que são responsáveis aí pelas suas palavras, né? Pelas suas manifestações. Falaremos também um pouco aqui sobre governo federal, né? O agronegócio, empresariado, como já antecipei. Falaremos rapidamente aqui sobre o caso Deltan Dallagnol, cassação do deputado federal, matéria que está repercutindo bastante e tem pertinência aqui temática com nossos assuntos. E ao final abordaremos questões relacionadas à nossa cidade de Cascavel, mais especificamente as eleições, né, que se avizinham aí, eleições para vereadores e prefeito municipal. Estamos ao vivo com os Liberais. Os Liberais. Doutor Marcelo, vamos iniciar então com a pauta sobre os CACs. Me parece que nesse ano de 2023, tomada a posse aí do novo governo Lula, né? E nós já tivemos no primeiro dia, né, na tomada de posse, a assinatura de um decreto aí, um recado bem claro e, de certa forma, hostil aos CACs, né? Gostaria de saber
E você, de forma livre, pode comentar sobre o decreto, ou se quiser falar propriamente sobre, né, uma abordagem mais superficial sobre o decreto e abordar a questão aí dessa abordagem, né, que está acontecendo com os CACs, fica à vontade. Então, os CACs, como você disse, são os colecionadores, atiradores e caçadores. E esse setor, né, da economia movimenta milhões de reais por ano, né, porque é um setor que cresceu muito, principalmente no governo anterior do presidente Bolsonaro. Nós saímos em 2018 de 117 mil para 830 mil atiradores em 2022. Então somaram bastante atiradores. Isso movimentou muito a economia do Brasil. E com isso surgiram várias escolas de tiro, vários clubes de tiro, cursos de instrução de tiro de todos os níveis, né, competições esportivas. E isso criou uma grande movimentação que ajudou no setor. E de repente, de um dia para o outro, foi publicado um decreto pelo novo governo que suspendeu todas essas atividades. Não se pode mais registrar o CAC como atirador esportivo, não se pode mais, desde janeiro, abrir novos clubes de tiro, nem escolas de tiro. Os atiradores que dependiam da compra de insumos e de munições, de armamentos para poder praticar o seu tiro, não estão mais podendo. Estão ainda sobrevivendo com o resquício dos insumos que foram adquiridos no ano passado. Só uma pergunta, coronel. Não estão podendo adquirir nada ou diminuiu a quantidade? Nada, insumo nenhum. Foi feita uma concessão apenas para os clubes adquirirem munição para poder ainda fornecer para os atiradores. Mas somente isso. Exatamente. Nós temos aqui o Dr. Alexandre. O Alexandre, não sei se ele é CAC ou não. Sim, não sou você é CAC. dele, Eu ia perguntar se você era a favor ou contra o CAC, que nós temos bastante polêmica, né, na sociedade, o cidadão, talvez, ao meu sentir, um pouco pela propaganda negativa que se faz, a questão do armamento, né, do atirador, da pessoa ter o acesso à arma de fogo. Muitas pessoas são contra, né? E muitas vezes sem saber ao certo do que se trata. Gostaria de saber de você. Qual a sua opinião sobre o assunto? Veja, Kozak, a minha opinião, eu vejo, além de ser CAC, eu vejo como empresário, né? Essa atividade de caçador, atirador e colecionador, quanto essa atividade rende para o governo federal com o recolhimento dos tributos? Porque a operação é 100% legítima. Toda a operação é legítima. Não existe nenhuma compra de munição ou qualquer outro insumo de maneira irregular. Então, você impedir o comércio de vender é um contrassenso, porque esse valor, e aí como bem comentado pelo coronel, esse valor desse índice de 170 para 800 mil CACs, quanto se faturou? Quanto se recolheu de tributos federais e estaduais com a emissão das notas fiscais competentes de compra de arma, compra de munição, compra de insumos? Então, eu acho um equívoco do governo federal impedir a continuidade dos CACs e criar obstáculos por conta disso. Porque é uma atividade 100% regulamentada e 100% faturada. Ou seja, as pessoas deixam de comprar na clandestinidade, que é a realidade do Brasil hoje. Esse que seria o problema, né? Esse é o problema, né? O problema é a compra clandestina. A pessoa passa para um país vizinho, compra irregular e não compra aqui no Brasil, deixando de recolher tributo. Então, eu penso do ponto de vista empresarial, que eu acho um contrassenso deixar de permitir a venda legal por conta disso. E o detalhe, né, Alexandre, como você falou que era CAC, eu não sabia, você para você adquirir lá o seu CR, você passou ali pela questão da instrução de tiro, treinamento... Instrução de tiro, psicólogo... E além de todo um rol de documentos... E isso, certidões negativas criminais, certidão negativas na Polícia Federal. Então, houve todo um processo para me conseguir chegar nesse nível.
E obviamente que as pessoas que não têm, que respondem processos criminais, não vão conseguir o CAC. Então, você vê que não são pessoas de má índole que estão sendo concedidos os CAC. Não existe pessoa de má índole. São pessoas que cumprem a lei, né? Os Isso, requisitos. as pessoas que cumprem a lei. Marcelo, abordando esse ponto, esse aspecto aí da documentação, da legitimidade, regularidade do CAC, que são pessoas que obedecem, né, o comando da lei. Ou seja, Isso. a lei ela coloca lá alguns requisitos, né, ou vários requisitos. A questão da documentação, correto? Certidões criminais, da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral. A questão de comprovante de residência, comprovante da renda, né? A ocupação lista, né? Ocupação lista, renda. O que mais? Nós temos também a questão do teste psicológico, né? Teste de tiro. O teste de tiro. O senhor que é o instrutor de armamento e tiro, especificamente ali nessa questão da prática, como que é esse treinamento? Esse treinamento ele é mais aprofundado, ele é superficial? As pessoas que chegam lá para você, que, como o Alexandre, que está tirando ali o seu CR, de atirador, ou caçador, ou colecionador, enfim. Você como instrutor, a pessoa ela sai em condição de ter o controle sobre o seu armamento? Então, esse procedimento para se tornar CAC é bem exigente, né? Como você disse, tem todos esses testes. Além disso, precisa de comprovar os antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Eleitoral, Militar, Estadual. Comprovar que você exerce uma ocupação lícita e que você tem uma residência fixa, além dos testes psicotécnicos e o teste de tiro. Além disso, tem que ter 25 anos para você adquirir arma de fogo. Idade mínima, né? Para adquirir arma de fogo. Para você ser CAC, ainda é possível a partir de 18 anos. Só que você só pode estar adquirindo com 25 anos a sua própria arma. Aí nesse caso tem que praticar com o armamento do clube. Isso, ou de algum outro conhecido dentro do clube, que esteja no clube. Um familiar, um Isso. responsável, no Alguém caso. responsável. Enfim, aí com o novo decreto foi impedido até mesmo as pessoas que querem, que não tem CR, ou seja, limitou a prática de tiro somente para quem já tem o CR. Então hoje, se você não tem o CR, ou se você quer aprender a atirar, você não pode ir no clube de tiro e atirar com o instrutor de tiro. Porque o decreto limitou isso, né? Limitou, Ou seja, a pessoa que ela tem a curiosidade, ela quer saber como funciona, ela ficou impedida. ficou impedida. E aí você não tem nem como se preparar para fazer um teste de tiro. Mas, Coronel, antes da gente abordar o decreto, e chegar nessas questões que são interessantes, eu gostaria aqui, porque é o seguinte, eu também sou CAC, né? 3 CACs aqui, 3 advogados. Ixi, acho que... Vamos ver se nós chegamos até o final do programa. Mas, enfim, brincadeiras à parte, então a gente sabe do procedimento. A gente conhece, por exemplo, a diferença de porte e posse de arma de fogo, né? Nós sabemos que realmente tem ali uma avaliação criteriosa para você chegar a CAC, mas as pessoas que estão nos ouvindo, muitos não entendem. Sim. E muitos são contra, porque eles pensam o seguinte: eu já conversei com várias pessoas que elas falam assim: não, é bem capaz, CAC, o cara sai armado aí na rua, no mercado, imagine o cara lá no estádio de futebol, no trânsito, olha a confusão que dá. Aí tivemos aquele fato, né, lamentável ali, próximo, ali na Neva, em que o senhor acabou tirando a vida de um jovem, Menino, né, um cidadão novo, mas isso a lei tem que agir, né, com rigor, Exatamente. né? A O lei criminoso tem que ser punido, Uhum. né? Não é porque é CAC que, né? Então eu gostaria que você falasse, a pessoa por ter CAC, ela pode sair com a arma na cintura, ela pode sair portando a arma aonde ela quiser, dentro do carro. Então, de acordo com a Lei 10.826, né, que é o Estatuto do Desarmamento, ela prevê lá o porte de trânsito para o atirador. E aí, esse porte de trânsito presume a possibilidade dele estar carregando a sua arma, transportando ela
municiada da sua residência até o local de treinamento ou competição. Isso aí valeu durante o governo do presidente Bolsonaro. Porém, a interpretação do novo governo, por meio desse novo decreto, é de que o porte de trânsito é transportar a arma separada da munição da sua residência até o local de treinamento ou competição. Isso vai contra até o próprio conceito de porte, né? Porque porte de trânsito significa você estar com ela portando pronta para o uso. Se precisar, né? Se precisar, exatamente. No sentido do... deixar bem claro aqui. Pronto para uso no sentido, por exemplo, a pessoa está se deslocando para o clube de tiro, correto? Não invariavelmente, às vezes o clube de tiro ele é num local mais afastado, né? Nós temos aqui um clube ali na BR-277, nós temos um já mais, que é o Azevedo, né? Já também na extremidade, nós temos um ali na região do Lago. Então, assim, são pontos que às vezes você pode ter ali pessoas mal intencionadas no caminho aguardando a pessoa passar lá e ser abordado. Então, para pronto uso seria isso, a pessoa fazer a defesa do seu próprio armamento, por evidente, e também da sua própria integridade física, né? Exatamente. Não, mas isso não dá direito da pessoa, por exemplo, sair armada no dia a dia, eu falo, né? A pessoa vai no mercado, vai numa farmácia, vai lá no clube social, isso não, né? Não. Então, a finalidade do porte de trânsito é permitir que o atirador exerça a sua legítima defesa, para proteger a sua integridade física e também do seu arsenal. Se necessário, né? Se necessário. Vou deixar bem claro aqui que há uma diferença, né? Entre... Aí nós temos o porte e a posse de arma de fogo, né? Aí no caso a posse já é outra coisa, né? A posse é pela Polícia Federal, né? Para você fazer a defesa da sua residência. Aí você tem lá na sua casa. Isso. E aí, neste caso, difere do CAC, né? Que o CAC ele tem digamos, um pouco mais de liberdade, né? Na questão desse deslocamento com armamento, né? A posse, salvo engano, ele tem ali uma vez a cada 30 dias o direito de se deslocar para o clube de tiro, para o treinamento, seria isso? A Polícia Federal, ela emite a guia de trânsito para quem tem a posse. E essa guia de trânsito, ela é limitada a cada deslocamento. Então, se você precisa, por exemplo, levar a sua arma para um armeiro para fazer manutenção, ou você quer ir no clube de tiro treinar, você vai ter que fazer um pedido para cada deslocamento desse de uma guia de trânsito, né? E você só pode fazer um pedido a cada 30 dias. Ou seja, você fica limitado a ter a arma somente em casa e sempre ter que fazer esse pedido de guia de trânsito para a Polícia Federal. Exatamente. Antes de passar para o Alexandre aqui, então só para esclarecer, para quem nos ouve e talvez não tenha conhecimento, né, dessa situação que envolve o CAC e também o direito à arma de fogo. A posse, que é o registro na PF, na verdade está mudando, né? Parece que vai ficar tudo na PF, até os CAC também, né? Ainda está para ser definido isso daí. O novo decreto, mas tudo indica que vai para a PF. Mas enfim, por enquanto, né? Vamos usar aqui o que nós temos. A posse, então, é algo diferente do porte. A posse é o direito da pessoa ter o armamento na sua residência, correto? Pode ser também no local de trabalho. Pode. Né? E pode ser também lá na sua propriedade rural, que não deixa também de estar dentro do conceito de residência, né? E muitas vezes também até do local de trabalho, porque tem o agropecuarista, né? O produtor rural. Que muitas vezes ele não mora lá na fazenda, mas é o local de trabalho. Então seria essa questão, nos limites ali da sua propriedade, correto? Essa é a posse. E o porte é diferente. Então essa pessoa que tem a posse, ela não pode sair armada. Não. Né? Sair em locais públicos. Com ela carregada. A não ser, nesse caso, cada 30 dias para treinamento, correto? Com a autorização da PF. E o porte, já é um instituto diferente, que o porte, quem tem? São as autoridades de segurança pública, né? Os agentes de segurança pública, né? O policial, o civil, o policial militar, que ele anda com a arma ali na cintura dele, é evidente, né? E nesses casos, fora essas situações, os CACs, né? Quando em deslocamento para o clube de tiro, ele pode ter então esse porte que fala que é o porte de trânsito. É isso? Ele poderia ter o porte de trânsito
é a permissão de estar carregando a arma, transportando a arma para o clube. Né? Aí, como eu disse, do seu local, da sua casa para o clube, e vice-versa, né? Do clube para a casa. Isso. Então, eu acho que está esclarecido, né, Alexandre? Sim, muito esclarecido. Você já teve, Alexandre, já foi abordado alguma vez? Já teve algum problema com... Não, eu já fui abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Foram extremamente gentis, educados comigo, procedimento padrão, me pediram os documentos. A arma estava dentro de uma caixa, não estava portando a arma. Olharam os documentos e me liberaram sem nenhum problema. Uma operação, uma abordagem normal da Polícia Rodoviária Federal. Até comentei com um colega que é PRF e elogiei a postura dos PRF, porque eles foram extremamente educados, gentis, me pararam, abordaram, me pediram a documentação, prontamente apresentei, me liberaram de imediato. E quando foi isso? Agora, 40 dias atrás. Em torno de 40 dias já atrás. Nesse ano, já. Já. Agora, chegando em Cascavel, fui abordado numa blitz de rotina. Me pediram para fazer o bafômetro, normal, fiz. Aí me pediram se eu estava armado, eu disse que sim. E aí me pediram por quê, apresentei os documentos. 5 minutos eu fui liberado. Muito rápido, um procedimento da Polícia Rodoviária Federal muito sutil, gentil. Conferiram a documentação? Conferiram a documentação, estava ok, e me mandaram embora. É isso que se espera, né, Sim. Marcelo? Mas, em algumas situações, me parece que não é bem assim, né? Tem algumas... Eu já tive notícia, já acompanhei, né? Por evidente, a gente faz parte de alguns grupos, né? De atiradores e até de clubes de tiro. E às vezes você vê lá a informação, né? Informações não só em Cascavel, em outras cidades, né? Porque lembrando, a lei ela é nacional, correto? Então é para todo o território brasileiro. Então você tem casos lá em Goiás, Minas Gerais, estados do Nordeste, enfim. E eu não sei se tem a ver aí com essa questão ideológica, né, política, mas em algumas situações não é bem assim, né, Coronel Marcelo? Até você tem um procedimento aqui da PM Paraná, né? Isso. Então, acontece muitas vezes de falta de conhecimento das autoridades policiais de exigir algo que está além do que é previsto na lei. Então, no seu caso aí, você foi corretamente abordado. Por exemplo, você deve ter explicado que estava no deslocamento entre a sua residência e um clube de tiro. Sim, estava. Né? Então, além disso, tem alguns que questionam esse deslocamento. Se, por exemplo, eles considerarem que você se encontra num local que está diferente daquele que eles acham que seria o certo para ir para o clube, ou retornar do clube. Seria uma rota imaginária. Isso, uma rota imaginária. Bom, mas aqui não tem nenhum clube de tiro por perto. Você deveria ter ido pelo tal caminho. Ou seja, querer obrigar o atirador a seguir uma rota específica. Isso aí não existe na lei. Outra coisa, querer comprovar que você realmente estava no clube de tiro. E já teve prisão por causa disso aí, né? Questão da rota aí, né? Com certeza. Teve muitas prisões ilegais por conta disso. Porque a autoridade policial considerou que o trajeto que o atirador estava realizando não era coerente com onde ele dizia que estava indo. Deixar bem claro aqui também para quem nos ouve, né? Que nós não estamos aqui defendendo, né, o acesso, o porte de arma de fogo de forma indiscriminada, ou seja, aquele irregular fora da lei, aquele que, como o Alexandre comentou aqui, a compra clandestina de munição, a compra clandestina de arma de fogo, a possibilidade da pessoa ir lá no Paraguai e comprar armamento. E deixar bem claro também, né? É bom lembrar isso aí, que o CAC ele não tem direito de comprar, né, Alexandre? Não, só com a documentação. Ele vai comprar aqui no Brasil, com nota fiscal emitida nos clubes. Após a autorização, isso, após a autorização, né? do Exército. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu só ia comentar o que o coronel estava dizendo, que esse POP, esse procedimento operacional padrão da Polícia Militar emitido agora, me causa muita estranheza. Eu vou usar um termo que eu fiquei abismado quando eu li esse POP, e foi chancelado pelo governador. Eu fico abismado o governador chancelar uma conduta como essa, porque eu volto a dizer, eu não estou aqui defendendo absolutamente ninguém, mas a indústria, o comércio, as empresas
que vendem armamento, os instrutores de tiro vivem, é uma atividade comercial. O governador, com essa operação, com esse POP, ele está praticamente impedindo qualquer atirador de andar. E o POP, ali, em algum momento ali do POP, ele diz que deve ser desarmado o atirador tem que ser desarmado e de imediato. Revistado, desarmado. Então, assim, ao que presume, eles presumem a má-fé, eles presumem o risco do atirador, mesmo ele estando com todas as instruções, com todos os treinamentos, com toda a documentação legal. A má-fé não pode ser presumida nesse caso. E eu fiquei abismado quando eu vi isso, do governador chancelar isso. Olha aí, Marcelo, o CAC que o Alexandre, né, nós estávamos conversando aqui, ele chegou depois, ele nem sabia do POP, que nós estávamos comentando, já antecipou o assunto. Isso. Então fale para nós aí, explique para nós o que é POP, nosso ouvinte, o que significa, e o que trouxe esse POP aí de digamos, o que ele veio a introduzir aí nessa questão dos CACs aí? Os liberais. Então, o POP significa Procedimento Operacional Padrão, que é um documento interno da Polícia Militar, para definir o que o Forma de policial, abordagem? deve fazer em caso de ocorrência policial. Nesse POP específico, que é o 100.10, então, eu pedi pro Anderson projetar para nós lá, na nossa live. Vamos colocar lá, ó. Consegue aproximar um pouquinho mais ou não tem como? Não vai ter como. Não vai ter como? Vai desfocar mais. Tá. Então, de qualquer forma, está ali na tela, POP. Esse POP ele foi atualizado em que data, Coronel? 30 de maio de 2023. Então, POP é o Procedimento Operacional Padrão Isso. da Polícia Militar do Paraná, né? Então, esse POP é aqui do estado do Paraná, correto? E ele regulamenta aí a abordagem. É isso? Todas as ocorrências. As ocorrências, né? tá. Aí entra, inclusive, a abordagem. Tá. Que é o primeiro item do POP. Uhum. E o que o Alexandre comentou ali, que quando eu li o POP, eu também achei um pouco... eu estranhei, Coronel, essa parte ali da forma como o CAC, né, a pessoa que ele foi abordado, ali diz a pessoa, quando a autoridade policial, não é a palavra desconfiar, né, que ele usa ali, mas que ele verificar que a pessoa pode se tratar de, né, que está ali carregando a sua arma de fogo, é abordado, se identifica como CAC, e aí ele começa ali, né, se identificou como CAC, começa todo um procedimento ali De investigação. né, retira o armamento, Investiga se tem outros faz revista objetos. pessoal, né, revista todo o carro, fala até ali de uns detalhes um pouco ali que eu achei. Eu falei, não, peraí, se a pessoa se identificou CAC, então você, como o Alexandre falou, você vai presumir que o CAC ele está regular. Regular. Ok. Tá certo que eu compreendo, né? Às vezes tem autoridades nos ouvindo aí, policiais, para até mandar as mensagens aí para nós. Como que ele vai saber se a pessoa está de boa fé ou má fé? Correto? E ser bem sincero, muito embora essa questão da má fé nos presume, a atividade policial é diferente, sim, né? com certeza. A gente não com pode... certeza. O risco é iminente da atividade policial. Vamos aqui deixar Não, claro que... eu nesse digo o aspecto- risco é iminente da atividade Isso, policial. nesse né? aspecto eu sou totalmente a favor do agente de segurança pública. Ele ter a cautela ali, que nós já verificamos aqui quantas vezes, às vezes, o delinquente ali atacar o policial, tomar arma, né? Aconteceu recente agora, acho que em São Paulo, Isso. que sim. o delinquente atacou lá, tirou a arma do policial e matou os dois. Tivemos em Medianeira também, né? Eu tenho um colega meu policial que, inclusive na época até me mandou, né, até as imagens, então, e eu sou totalmente a favor dos agentes de segurança pública. Eles têm que, a primeira coisa é resguardar a integridade física deles para fazer a abordagem. Mas eu achei um pouco exagerado ali, Coronel, nessa questão de entregou o armamento, né, coloca o cidadão ali de lado, olha, tem alguma outra arma? Então, mais no sentido da conversa, mas do jeito que ele coloca ali, parece que impõe ao policial ser mais truculento com o CAC, ou é impressão minha? Então, do jeito que apresenta aqui esse POP, ele vai ser vasculhado todo o seu veículo
para verificar se existem outras armas ou outros objetos ilícitos. Então, partindo do pressuposto de que o fato dele ser CAC e ter uma arma, ele pode trazer outros objetos ilícitos. Então já está presumindo que o cara é um criminoso. Pois é. Isso é um pouco Mesmo estranho, né? você, você é abordado, identificou lá que você é CAC. Você mostrou a sua identidade, seu registro da arma, mostrou a sua guia de tráfego e comprovou que aqueles documentos são autênticos. A partir daí, ele vai pegar a sua arma, né? E parece que já parte de uma abordagem presumida assim, de que lendo aqui esse POP, esse padrão de operação aqui, o camarada ali que às vezes ele, né, beleza, como eu falei, o senhor tem conhecimento, eu tenho conhecimento, o Alexandre tem conhecimento, como advogado a gente consegue ter um pouco mais de habilidade, né, no trato ali. Mas mesmo assim, o que o policial falar, você vai ter que cumprir. Sim. Me parece que a pessoa, o que me passa a impressão, que o cidadão comum que lê isso aqui, ele fica até ele fala, não, mas pô, você que vai retirar minha arma, vai me revistar, todo o meu carro, e se tiver coisa irregular, você preso, encaminhado para a delegacia. Eu só vou te cortar, Cusado, só para dizer, esse POP, ele vem aproximadamente 30 dias depois dessa revista minha que a PRF me abordou, né? E é uma situação que eu fiquei abismado, eu digo isso que eu fiquei abismado, porque o procedimento operacional que a PRF usou comigo foi completamente o oposto. Completamente o oposto. Eles me abordaram, me pediram se eu estava armado, eu disse que sim. Quando eu apresento, não me pediram para tirar a arma, não me pediram absolutamente nada. Eles me pediram a documentação. O senhor tem documentação? Eu disse sim. O senhor é CAC? Eu disse sim. Prontamente não houve nenhum termo usado nesse POP aí foi usado comigo. O meu veículo. Isso, veja, o meu veículo não foi revistado. A PRF não quis revistar meu veículo porque eu informei que estava armado, apresentei a documentação e o PRF presumiu a boa fé e me liberou de imediato. Situação constrangedora, né? Que o CAC tem que passar. Durante a abordagem, né, a revista policial, ele tem que estar com a arma em posição posição 3, que ela é apontada para baixo, entendeu? Então ele vai fazer uma revista com a arma apontada para baixo, como se você pudesse de alguma outra ter alguma oferecer reação. Algum risco, né? Você oferece algum risco. Até aí talvez seja um procedimento, não é normal, que também o policial não vai, porque o cara, a pessoa se identificou como CAC, ele vai ali abordar, né? Digamos, cantando. Sim, né? Com certeza. Claro, fazendo aqui uma conjectura. Vai estar ali, alerta. Mas se você não está armado, até nisso eu não acho, eu não vejo problema. Né? O policial ali talvez com a arma já. Talvez o problema que o senhor diga é que ele já tem que estar com a arma, né? Já está. Fora do coldre, né? Fora do coldre. Pronto uso, teoricamente. Exatamente. Eu não consigo compactuar com isso, porque muitas vezes os CACs estão com família, filho. Eu estava com os meus 2 filhos nesse dia. Nesse dia estava eu, minha mulher e meus 2 filhos. Então, assim, eu não consigo compactuar com uma abordagem como essa. E veja, eu respeito a autoridade policial como um todo, assim, eu tenho inclusive inúmeros clientes meus que são policiais militares, mas me parece que a polícia militar se excedeu nesse POP na condução da abordagem, porque você abordar uma família com criança, armado, apontando arma, muitas vezes, e eu dou exemplo do meu filho é autista, e aí? Se o PRF aborda meu filho apontando arma, vou falar o que para ele? Vai abordar você no caso, mas teu filho vai estar olhando. Mas está junto, né? O meu filho nesse dia estava junto comigo, né? Então, é uma situação que você tem que ver caso a caso. Eu acho que se o policial vê algum risco, ele deve sim tirar a arma e apontar para o atirador se ele vislumbrar algum risco. Mas eu acho que você tratar todos
dessa maneira é irregular, no meu ponto de vista. Eu acho que devia ser discricionário para os agentes em campo, os policiais que estão ali na operação, avaliar. Porque eu não tenho nenhum conhecimento de atividade policial, então eu estou dando a minha opinião aqui, talvez, né? Talvez eu esteja até equivocado, mas eu acho que como cidadão, né? isso, o policial militar no momento da abordagem é que tem que tomar a decisão ali se é necessário tirar a arma do coldre ou não. Porque veja, ali no dia a dia é que a gente ele vai saber. É diferente de um pop desse que foi feito por um coronel num escritório. Num escritório a situação muda drasticamente de uma operação de rua para uma operação de ar-condicionado, né? Essa é uma situação bem colocada aqui pro Alexandre. A gente sempre imagina você sozinho no carro, né? Mas você tá com a tua família, né? A esposa, com o filho. Às vezes um filho se assusta, grita, não sei, começa ali aquele... Aí o policial também já fica às vezes estressado, né, com a situação. Enfim, mas estamos falando aqui, estamos com o coronel Marcelo, né, coronel da reserva, Marcelo Moura, também é advogado, instrutor de armamento e tiro, e CAC, e também com o advogado e empresário Alexandre Endigues. Nós vamos para o nosso intervalo, estamos falando aqui nesse primeiro bloco sobre CAC, sobre armamento, né, e já voltamos daqui a pouco para o próximo bloco. Os Liberais, com Tiago Kozak. Muito bom dia, voltamos para mais um bloco. Estamos ao vivo com os Liberais na 92.3 FM Cascavel, também pelo nosso Facebook, pelo WhatsApp 998421195. Primeiro bloco bastante movimentado aqui e bem interessante, né? Bastante informações. Estamos com Marcelo Souza Moura, ele que é coronel da reserva, advogado e também instrutor de armamento e tiro, e o advogado e empresário Alexandre Endigues. Primeiro bloco falamos aqui sobre CACs, né? Aqui um pouco sobre a regulamentação do novo decreto que veio enrijecer um pouco mais as regras, né? E até mesmo, de certa forma, aqui até limitar e até mesmo impedir. A questão da venda de armamento impediu, né, Marcelo? Sim, está impedida de venda. Insumos também, que seria a questão da munição. Os atiradores esportivos não podem mais adquirir insumos nem munição. Nós estávamos falando aqui no bloco anterior do tal do POP, né, que é o procedimento operacional padrão para algumas ocorrências que envolvem aí pessoas com armamento, né, quando abordadas pelas autoridades policiais. O Alexandre aqui deu exemplo que foi abordado pela PRF e tudo tranquilo. E nesse POP da PM Paraná, lembrando que a gente esqueceu de comentar no primeiro bloco que a PRF não é subordinada ao POP, né, porque o POP ele é do governo do estado, Alexandre? Exatamente, acho que o coronel pode explicar até melhor para nós essa subordinação aí. PRF, como é um órgão federal, subordinado né? ao Ministério da Justiça, isso, né? Isso, que é direto. O governo federal. Talvez seria até um pouco pior, né? Considerando, nós sabemos que nós temos um governo de esquerda hoje que eles declararam aí quase que guerra contra os CACs, né? Guerra contra... tem CACs como criminosos, né? O ministro da Justiça até declarou, né, que a intenção dele é acabar com o libera geral do armamento, que segundo ele, todo mundo podia ter armamento. E não é assim, né, coronel? De forma alguma. Qualquer pessoa que vai lá tirar o CR, ele consegue? Não, com certeza não. Porque tem que se passar por um procedimento muito exigente. Precisa comprovar certidão negativa da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral. Que seriam os antecedentes criminais. Ou seja, se a pessoa tiver antecedente, dependendo o crime grave e tal, ela já não consegue, né? Qualquer crime. Mesmo que não seja grave. Se você tiver alguma anotação positiva na sua certidão, você já não pode... Eu tenho a impressão que tem algumas naturezas de crimes que não... Eu acho que não, coronel. Eu acho que, se não me engano, a certidão tem que ser negativa. Se não houver crime doloso contra a vida... Não. Tem que ser certidão negativa. Então estou equivocado. Tem que ser negativo. Na verdade a lei fala certidão negativa, né? Então se for levar para... que assim, eu tô equivocado. Mas tem situações que às vezes a pessoa ali tem a pessoa tem lá um registro, um antecedente lá de um crime, por exemplo, lá, um crime, a gente fala de menor potencial ofensivo. Isso. Consegue lá através
os seus advogados lá, com mandado de segurança, às vezes consegue, porque ele, né, uma situação... É igual aquela questão do concurso público. Coloca lá, se a pessoa tiver lá um antecedente, um registro, ele está fora. Não. Você entra com mandado de segurança, o tribunal ele vai avaliar, correto? Fala, não é bem isso, isso aqui não se enquadra, não é isso que a lei, né, tenta, algo que ocorreu na vida do cidadão, né, e, enfim, muito embora lá, às vezes até tenha condenação lá, mas... sim, aí depende da justiça. Aí né? é outra coisa. Mas, enfim, vamos dar seguimento aqui. Então, algumas disposições aí desse POP que nós entendemos ser um pouco ali rígidas, em excesso, se assim podemos dizer, né, Coronel? Inclusive outras que exigem até mais do que o decreto. O que nós temos aí que está exigindo mais? Por exemplo, no item 3 do POP, ele orienta o policial a solicitar 3 documentos, que são o CR, que é o certificado de registro do atirador, o CRAF, que é o registro da arma, e a guia de tráfego, que é o porte de trânsito, que permite ele levar a arma para o stand de tiro. Porém, no artigo 14, parágrafo 1º do decreto, ele diz que o atirador pode transportar a sua arma levando consigo o certificado de registro de CAC ou o CRAF. E a GT. Ou seja, ele pode levar a GT e o CR ou a GT e o CRAF. Isso é o decreto, né? É um decreto. O próprio decreto, que inclusive é o decreto do governo federal, né? Esse último de 2023. Isso. E ali no POP, então, eles estão cumulando os 3. Os 3, tem que ter os 3. E caso não tenha qualquer um deles, vai ser aí que eu queria encaminhado para a delegacia para responder pelo crime de porte ilegal de armas. Ou seja, o POP ele cedeu. Está cedendo, porque se o atirador, por exemplo, esqueceu o CR, mas tem o CRAF e a GT, ele vai ser conduzido. Não é nem esqueceu, né, Coronel? Às vezes a pessoa ela tá lá, que o POP, ser bem sincero para ti, né? Isso aqui é um documento que às vezes eu mesmo quando... Na verdade, já como a gente é da classe, a gente tinha ouvido falar no POP e tal, né? O anterior também, salvo engano, 2021, né? Isso, a primeira versão de 2021. Então vai ter pessoas que não conhecem. O cara é CAC e tudo, mas ele não conhece o POP. E ele vai pela lei, pelo decreto. Aí a lei fala que você, para você estar regular, a documentação regular, você tem o CRAF e a GT ou o CR e a GT. E aí você é abordado pela polícia militar e o policial fala, não, você está irregular. Às vezes pode até te dar voz de prisão, né? Sim. Porque ele remete ali ao artigo 14 ou 16 da lei, sim, né? Ao da final, lei 10.826. Ou seja, na verdade vai ser preso em flagrante. Vai ser preso em flagrante por porte ilegal de arma, permitida ou restrita. Olha só. E aí o que induz isso tudo? O CAC ele vai ter que entrar em contato com o seu advogado, né? Isso. O advogado vai ter que pagar a fiança, senão vai ficar preso lá, né? Uhum. E o artigo, deixa eu até abrir aqui, o que fala o artigo 14 e 16? 14. É o porte ilegal de arma de fogo, reclusão de 2 a 4 anos, de uso permitido, 16. Isso. Do 16, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Se você tiver com o fuzil... de 3 a 6 anos, né? E aqui já não dá fiança, ó. Não dá fiança. Vai ficar preso lá, você pega no final de semana, vai depender do juiz. Na verdade não dá fiança pela autoridade policial, né? Pelo delegado de polícia. Você vê então que o POP ele vem legislar, né? Vem legislar. Está legislando, a polícia militar está legislando, teoricamente, adentrando ao governo federal, contrariando o que o próprio decreto prevê. Exatamente. E aí causa um constrangimento muito grande, né, Alexandre? Porque é o seguinte, nós temos lá a possibilidade do arbitramento de fiança, né? Acho que até 4 anos, né? Apenas até 4 anos. Isso, pela autoridade policial, sim. Pode arbitrar fiança. E aqui no caso do 16, se a pessoa tiver lá com uma 9mm, digamos, que o 9mm é o restrito, né? Não, é permitido. Permitido? Com o fuzil, por exemplo. O fuzil, isso mesmo. E aí ele tá tudo certo, ele tem a documentação, mas ele tá lá pelo decreto, correto? O decreto fala que CR e GT ou CRAF e GT, correto? Ele tá com esses documentos, tá com o CR e o GT.
Aí o PM abordou ele, a Polícia Militar abordou ele. E ele não estava com os 3. Dá voz de prisão em flagrante para ele. Uso restrito, um fuzil, vai preso. Algemado. Né? Vai ter a comunicação também, né? Isso. Além sigma, disso, né? o POP exige que todo encaminhamento para a delegacia, o policial informe para a SFPC 5. Mesmo que lá na delegacia o CAC seja liberado Pela autoridade policial, ele já encaminhou essa ocorrência, ele já informou para a SFPC que você foi encaminhado para a delegacia. Isso já vai abrir um processo administrativo e você vai correr o risco de perder o teu CR. Somente por conta do encaminhamento para a delegacia. Aí no caso, fora do exemplo que eu dei, né? O exemplo que eu dei, o policial vai ter a pessoa como irregular, como até mesmo um criminoso, porque vai dar uma voz de prisão em flagrante. Se for um fuzil, pena de 3 a 6 anos, o delegado não vai nem poder arbitrar fiança. Não. Vai ter plantão judiciário, o juiz, né? Expedir o alvará de soltura, enfim, geralmente o juiz não arbitra fiança, né? Ou pode arbitrar, enfim, geralmente ele libera. Audiência de custódia, talvez. Mas vai ficar lá mais tempo, né? E as competições geralmente são no final de semana, né? E aí vai passar ali. Então um POP exigindo mais do que o próprio decreto exige, né? Ele tá extrapolando, né? Extrapolando o limite de competência da autoridade policial, da Polícia Militar do Paraná. Esse outro item aqui também, né? Se você quiser já comentar. Qual que é esse item? Esse aqui ele diz o seguinte: o armamento deve estar condicionado de modo a não ser feito o uso. Exatamente, não ser feito o uso. Admitido que esteja pronto emprego. O armamento tem que estar condicionado de forma que ele não pode ser feito o uso, o emprego do armamento. Aí eu lhe pergunto, você está lá, indo para o seu clube de tiro, e você é abordado por criminosos que tentam ali te assaltar, roubar seu armamento e até fazer mal contra a sua integridade física. E você, de acordo aqui com o POP, você não pode fazer uso do armamento. Complicado. É complicado. Se você está ali com armamento, e aí a hipótese é o que o Fora coronel que já falou, impede você andar com ele municiado, né? É o que o coronel está falando, né? Se você tem um fuzil e você está indo para uma competição, um clube de tiro, e os criminosos te abordam e você não consegue defender esse armamento, é mais um armamento que vai cair na mão da criminalidade. Por quê? Porque você não tem condições de, naquele momento, usar a tua arma. A lei não permite. A lei não permite. A lei prefere que a arma caia na mão da criminalidade, de um assaltante, do que permitir que você proteger o teu acervo de armas. O ponto que está sendo decidido aqui é justamente esse: impedir que ele seja utilizado para sua própria legítima defesa, né? Ou seja, se ele estiver sofrendo uma agressão injusta, ele não pode utilizar nem o armamento dele para repelir. O decreto, ele é claro em dizer que você tem que levar a arma separada da munição. Até aí tudo bem. Mas você estando levando a arma dentro da mochila separada da munição, você está cumprindo o decreto. Mas do jeito que ele exige aqui, se ele suspeitar que existe a possibilidade de você utilizar a arma, mesmo estando separado dentro da mochila, ele vai te conduzir para a delegacia. Ele quer te impedir de usar a arma. O que ele quer proteger quem desse jeito? É o que eu volto a dizer. Me parece que foi um pecado, vou dizer esse termo, foi um pecado esse POP. É um equívoco tão grande e ser chancelado pelas autoridades superiores ao coronel que editou esse POP, né? Eu vou ser bem sincero, até ia fazer uma pergunta aqui para fechar o tema, né? Como o CAC deve agir em situações de abordagem, mas aqui fica até um pouco complicado, né? Isso, né? Difícil de orientar, que seria que além de rezar para não ser abordado, né? Se for abordado... o que está correndo nos grupos? Eu não vou me identificar mais como CAC. Para que eu vou me identificar como CAC e dizer que tem armamento? Olha só, aí que tá. É o que tá. Para pessoa de bem e pouco ali para os bandidos, né? Exatamente. Então aí volta, né? Na verdade convergem com o que eu falei lá no primeiro bloco, né? Uhum. A pessoa lendo esse POP, ele fala assim, não, mas calma aí, se eu falar que eu sou CAC, aí eu virei alvo. Aí o policial ele vai me tirar do carro, vai me revistar, vai abordar, vai retirar minha carro, arma, vai começar a revistar meu carro, vai, né?
Em Na constrangido. verdade é o seguinte, muito embora as pessoas que estejam, estejam nos ouvindo digam, mas isso é normal, a pessoa pode achar que é normal, mas peraí, se às vezes o cara está no carro e não se identifica como carro que fica quieto, às vezes na cabeça de alguns pode passar, não, o cara não vai nem me revistar, não vai me abordar e vai me liberar. Esse pop, Kozak, eu vejo ele assim, ó, ele é tão arbitrário, esse pop ele tá tão arbitrário que em algum momento ali, eu não tô com ele na mão agora para dizer qual é o artigo, ele fala que após a abordagem deve-se fazer o bafômetro também no CAC. Isso não há nenhuma relação entre o CAC e o uso de bebida alcoólica, não existe nenhum. Ou seja, o policial militar vai ter que sair, fazer o bafômetro. O bafômetro não tem em todas as viaturas da Polícia Militar, a gente sabe disso. O cara tem que ficar esperando lá ainda. Isso. Aí vamos pegar um CAC lá. Já que você é CAC, você tá com a arma, eu vou te desarmar e vou te levar pra delegacia pra fazer bafômetro. Isso. Exatamente esse. Se você seguir o POP. Se você for um cidadão comum, se disser que não é CAC, você não passa por isso. Mas se você disser que é CAC, você tem que fazer o bafômetro. Veja, eu não estou contrariando de se fazer o bafômetro. Eu até acho que. Mas é que numa situação lógica, né? Mas isso, agora porque você. Né? É uma situação que eles colocam mais uma condição. Então eles estão colocando mais uma condição para continuar fiscalizando e verificando o CAC. Ou seja, você já mostrou toda a documentação. Você já disse que você está ali todo regular, com o CRAF, com a arma, com o CR, com a guia de tráfego, tudo. Aí o policial militar ainda tem que te fazer o bafômetro. Mas o policial militar não vê nenhum indício de que você consumiu bebida alcoólica. Não há nenhuma. Absolutamente nenhuma. Então, mas aí que é a pergunta, se não tem um indício, é obrigatório esse bafômetro? Obrigatório. É obrigatório. O POP é obrigatório. Ô, louco, aí realmente extrapolou todo. Só porque você é CAC. Entendeu? Você está sendo discriminado pelo fato de ser CAC. Então realmente não tem como defender isso aqui não, então. Né, não sei se tem alguma autoridade, algum oficial aí da PM nos ouvindo, mas realmente isso aqui é algo totalmente arbitrário. Caberia até um expediente, né, uma medida aqui de controle, né, de legalidade desse POP aí, né, contra aí a Polícia Militar, né, na verdade o Estado do Paraná, né, que é a Polícia Militar. Olha o que diz aqui, ó. CAC transportando arma de fogo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. O policial deve solicitar sua documentação, verificar se possui autorização para transportar arma de fogo e se está no trajeto entre sua residência e o local de exposição, prática de tiro, abate controlado de animais ou outra situação que implique no transporte da arma. Lembrando que o armamento deve estar acondicionado de maneira a não ser feito uso. Mais uma vez impedindo que seja utilizado. Mas aí, até então, o que o senhor leu aí é no caso da pessoa realmente estar, né, aparentando, né? Com a capacidade psicomotora alterada. Aí é uma coisa. Agora, ponto. Uma situação. O cara realmente lá ingeriu álcool ou qualquer outra substância. Ok. Então, realmente. Mas isso concordo. vale para todos. Vale para todos, isso é normal. Essa é uma lei que vale para todos. A minha pergunta foi o seguinte: só pela pessoa se identificar como CAC. Eu li o POP, mas não me recordo dessa imposição. É obrigatório fazer o bafômetro? É isso? Se tiver com capacidade psicomotora alterada, né, em razão de mas se tiver, só com o bafômetro para saber, né? Se ele desconfiar. Se ele considerar que você está com a capacidade alterada. Tá, mas se ele não desconfiar, não precisa do bafômetro ou precisa igual? Não. Aí não? Não. Não, então são coisas diferentes. Então só se ele... Não, então eu peço desculpa, talvez só se tiver desconfiança. Talvez eu então aí então nós temos que fazer aqui o meia-culpa, né? Então... Sim. Não, falha minha... corrigimos aqui. Se a pessoa que for abordado, né? CAC, correto? Aí o policial, ele identificar, né, indícios de que a pessoa fez uso de alguma substância entorpecente ou álcool, aí ele deve ser submetido ao bafômetro. Aí sim, aí bacana, legal, tá de parabéns. Ok, então, acho que vamos... enfim, deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Alexandre, Marcelo, se quiserem fazer algum outro comentário. Mais um item também que a gente considera como extrapolado à lei, é que ele exige que seja comprovado
que a pessoa esteja no deslocamento da sua residência até o local do competição ou de treinamento. Por meio de quê? De carteira do clube, ou de folder de competição, ou inscrição em torneios. Então, assim, o decreto não exige nada disso. Você tem que estar se deslocando. E a Polícia Militar, ela não tem essa função investigativa nesse momento. Quem tem que investigar isso é a Polícia Civil. Então ele já está começando a fazer uma investigação ali, querendo saber para onde que o CAC está se deslocando, para ele ainda comprovar que realmente o que ele está dizendo seja verdade. Então ele está invertendo o ônus da prova, de que você, como CAC, tem que comprovar que você está indo para uma atividade. Aí sim, realmente, aí já é presunção da má-fé, isso daí já não cabe. Uma coisa é o policial ele ter essa maior cautela na abordagem, ponto. Agora ele viu que a situação não é uma situação que envolve uma pessoa que está praticando qualquer ilícito, seja, né, qualquer ilícito criminal. Sim. Aí você não deve continuar nessa mesma linha de raciocínio da abordagem, de que presumindo a má-fé. Aí não, aí está errado. Uhum. Né? Aí está completamente fora do que a lei prevê. Até nós podemos até usar aqui os princípios constitucionais, presunção de inocência. Correto? Até que se prove o contrário, ou seja, a pessoa, ali o cidadão, ela tem a presunção de que ela, né, não deve ser julgada de forma, né, pré-julgada, de forma antecipada. Não tem a obrigação de estar prestando informação para onde ele vai, né? Se ele tá dizendo que está deslocando para o treinamento competição, por evidente que o destino dele é esse. É esse. Por exemplo, eu sou filiado a um Agora clube. como que eu vou provar? Você sabe que hoje à tarde tem uma competição, né? Em um dos clubes aqui de Cascavel, que eu não sou filiado. Eu não sou filiado. É isso que eu ia comentar. Hoje eu vi a propaganda no Instagram e até ia falar. E aí ele foge completamente do trajeto do meu clube. Tá? Então se eu for abordado nesse trajeto, teoricamente eu teria que ser abordado e seguir esse POP. Então, poderia ser até preso, então. Isso, me parece que excede por conta disso. Porque eu não sou obrigado a participar só do clube em que qualquer lugar do Brasil você pode estar indo. Sou filiado. Então, teoricamente, se eu estou convidado de um outro clube, o coronel me convidou para ir no clube que ele dá a instrução. Foge do meu trajeto, mas não foge do meu direito de ir e vir e participar das competições, porque eu estou dentro da lei, eu segui toda a lei, eu tenho CRAF, eu tenho CR, eu tenho a guia de tráfego. São várias situações, né? Você pode ter sido convidado, você pode estar indo lá para conhecer o clube, às vezes você quer mudar de clube, você pode estar indo lá para participar de uma competição, né? Tem tudo isso. E o POP ele não esclarece esse ponto, né, Coronel? Não esclarece. Ele fala, se você. E outra coisa, fala ali que o CAC ele tem que comprovar que realmente ele estaria. Como eu falei pra você, o meu clube, eu tenho lá, eu não tenho carteirinha do clube, eu chego lá, coloco a digital e. Aí eu tô saindo do clube, vou embora, a polícia me aborda. Comprove que você estava no clube. Vai provar como? Só se eu pegar o cara, né, vem aqui comigo, vamos lá no clube. Você vai ver minha digital, que eu entrei, você aceita o horário, aceita o horário. Aí vai perguntar lá pro complicado, Cosé. Pra administração do clube, dei 10 tiros, entendeu? Tá lá no livro registrado. É muito abstrato, né? Isso. Nós temos que novamente ir para o nosso outro intervalo e já voltamos daqui a pouco, continuando aqui com o nosso bate-papo, bastante interessante. Algumas pessoas mandando aqui os comentários aqui no meu... Veio aqui no meu WhatsApp, os colegas aqui falando que algumas pessoas não sabem diferenciar, né? Não entendem muito a legislação acerca do CAC. Outro aqui, importante esclarecimento, né? Sobre o que o CAC pode ou não pode fazer, a questão de não ser permitido, né? A questão de portar arma de fogo em qualquer lugar. Então Sim. interessante, na verdade esse ponto nós já falamos, né, no bloco anterior. Nós já voltamos daqui a pouco, ao vivo, com Os Liberais na 92.3 FM Cascavel. E para encerrar o assunto aqui, o tema, né, sobre os CACs, eu digo o seguinte, a fiscalização, ou na verdade a regulamentação, ela tem que ter, é bem-vinda, né?
pego aqui o gancho do Alexandre e falo, olha, é melhor a compra do armamento, do insumo, da munição legalizada do que a clandestina. Isso, ok, corretíssimo, né, Coronel? Só que assim, nós verificamos que o governo ele está fiscalizando, ele quer fiscalizar, ele está de uma forma bastante renitente, né, batendo nessa tecla, e até de uma forma bastante rígida. Enquanto isso, nós tivemos recentemente decisão do Supremo Tribunal Federal impedindo a polícia de fazer a operação No Rio de Janeiro. nos morros do Rio de Janeiro. Ministro Fachin, né? Cadê essa mesma fiscalização para combater o crime organizado? Cadê essa mesma fiscalização para você apreender arma irregular? Que esse que é o problema, a arma irregular. A arma ela tem origem lá no tráfico de armas, que entra aí pelas fronteiras, essa sem pagar imposto, Isso. essa que não gera lucro pro Estado, né? Não tem, né, os cofres, o erário público não se beneficia, porque não tem pagamento de imposto. O comerciante, ele também não ganha, por evidente, né, se é a compra da arma clandestina. Enfim, as pessoas também, você tem o quê? Se você tem um comércio regular, você tem um aumento desse comércio, você tem uma introdução de mais verba, você tem mais clubes de tiro, colaboradores, mais funcionários. você tem mais casas de venda de mais armamento. emprego direto. Exatamente. Aí a fiscalização excessiva, rígida sobre a atividade regular, enquanto os criminosos estão aí trabalhando, né, entre aspas. Mas a fiscalização, De forma livre. Kozak, mas a fiscalização agora não é nem em relação aos bem-vinda a CACs, fiscalização, né? mas o que eu veja, digo é essa incoerência, né? mas a incoerência é geral, né? A incoerência é geral, né? Porque você acha inúmeros empresários aí trabalhando na clandestinidade, e aí eu vou dizer empresários, agora não vamos nem falar de CAC, sem empresa, sonegando, e aí você em vez de fiscalizar esses empresários, a fiscalização é contra as empresas regulares. Então você vê que Quem paga o preço é quem está correto, isso, né? quem está correto, quem está emitindo as notas, não está sonegando, existe um controle extremamente maior e mais rigoroso do que o clandestino. É realmente uma inversão de valores, né? É. Enfim, vamos prosseguir aqui na nossa pauta e vamos entrar nesse assunto aí, Alexandre. Segura aí que nós já vamos abordar mais essas situações.